tudo bem? Eu sou a professora Luna Braga e hoje vamos dar continuidade aos conflitos dentro do território europeu, tá? Hoje nós vamos ver dois conflitos presentes dentro do território, que é o território da Catalunha e o território basco, tá? O País Basco. Ambos os territórios estão localizados na Espanha, tá certo? Então, possivelmente vocês vão ver que algumas coisas são bem parecidas, tá? E qual é o motivo de ambas terem esse conflito, né? Elas estão querendo e estão buscando sua independência, tá? Vamos aqui tentar localizar o povo basco, né? Que vamos denominar de País Basco, tá? País Basco fica nessa região aqui, tá? Entre a França e a Espanha. Ele está localizado nesse território entre a França e a Espanha, tá certo? Nessa península aqui ibérica, tá? Se a gente perceber, temos aqui a presença de relevos montanhosos, né, como os Pirineus, tá, que são relevos de montanha, tá certo? E aí, gente, o País Basco durante muito tempo, né, foi um local de confronto, de batalhas, tá? E aí eles começaram a reclamar a posse dos seus territórios, eles queriam, né, ter a sua independência. E o que faz um povo, né, se reconhecer uma nação, se reconhecer independente, tá? Coloquei até aqui o que significa nação, né? Nação consiste na reunião de pessoas que falam uma determinada língua, que possuem os mesmos costumes e que seguem uma determinada religião, né? Ambos, tanto a Catalunha como o povo basco, como a gente está observando aqui no mapa, tem a sua língua, eles têm os seus costumes, eles têm a sua tradição, tá? E aqui é outro mapinha mostrando o território, né? Onde fica essa população, tá? A maior parte é de posse da Espanha e essa parte menor é francesa, tá? Hoje, esse território é governado pela Espanha, tá? E aí, gente, a partir do século XIX, preste atenção, tá? Que a partir do século XIX começa a subir, né, o sentimento nacionalista dentro do território basco, tá? Entre o povo basco, né? O espírito nacionalista estava em crescimento. E quem governava na época era o rei Afonso, tá? Era o rei da Espanha e ele retirou as autonomias, né? A autonomia do povo basco, tá certo? Ele retirou... não tá passando. A autonomia do povo basco. Mas a contrapartida, tá? Essa autonomia, esse sentimento nacionalista estava em ascensão. E professor, o que é nacionalismo? O que é esse sentimento, tá? É como, em grosso modo, é um sentimento de pertencimento a um lugar, né? Reconhecer suas origens, reconhecer seus costumes, tá? E aí chegou esse carinha, Sabino Arana, tá? Que começou esse movimento nacionalista, ele que deu pontapé inicial ao movimento nacionalista dentro do povo basco, tá? E aí, né, eles começaram a criar sua bandeira, né? Teve uma maior valorização do seu idioma, tá? Que eles chamam, né? O idioma significa Euresca, tá? O idioma basco. Eles criaram o seu time de futebol, que é o Atlético Clube de Bilbao, tá? Então, tudo isso valorizou, né, e aumentou esse sentimento nacionalista entre o povo basco, tá? E quando chega o século XX, peço que vocês prestem atenção, tá? No século XIX, quais são os conflitos que a gente viu? É um conflito que vem, né, de ascensão ao nacionalismo, tá? Quando chega no século XX, o povo basco já estava firme com esse nacionalismo, querendo sua independência, e aí tem continuidade sobre essa autonomia, né? A questão da autonomia do povo basco ainda estava, né, sendo discutida, só que estava acontecendo a Guerra Civil Espanhola. E como foi que aconteceu? Um carinha chamado, né, Francisco Franco deu um golpe militar e assumiu o poder, né? Quando ele assume o poder, a Espanha começa a sua Guerra Civil, tá certo? Então, esse homenzinho aqui, espero que vocês tentem lembrar do rosto dele, porque a gente vai comentar dele novamente, tá? Então, Francisco Franco, ele sobe ao poder e ele é conhecido como generalíssimo, tá? Ele é conhecido por ser um homem autoritário, né? Passou 40 anos no poder e ele, no seu discurso, tinha... ele era contra todas as identidades regionais, então ele proibiu, né, o uso do idioma, o uso da bandeira do povo basco, né?
tirou a autonomia do povo basco, né? A escola não poderia falar o idioma, não poderia ser ensinado. E aí, essa cidade, tá? A cidade de Guernica, tá? Durante a Guerra Civil Espanhola, ela foi bombardeada, teve mais de 1.600 mortos, tá? Essa cidade fica no território do povo basco. Foi uma cidade destruída, até a sua árvore, né? A árvore de Guernica também foi destruída, né? Como símbolo do povo basco, tá? E aí foi criada em 1959, ainda o Francisco Franco estava no poder, tá? Esse grupo, o ETA, tá? O ETA significa Pátria Basca em Liberdade. E o ETA era um movimento político, tá? Que pedia a autonomia do País Basco. A primeiro momento, eles faziam os movimentos, né, manifestações de forma pacífica. Mas, em 68, né, eles adotaram a luta armada. E ao adotar a luta armada, eles ficaram como um grupo terrorista, né, um movimento terrorista entre os franceses e os espanhóis. Tá certo? Então, vamos prestar atenção. Como foi que surgiu o conflito? Quando sobe o sentimento nacionalista, tá? E foi de contra ao governo, né? Então esse grupo ETA ele foi criado para tentar que o povo basco tivesse sua autonomia de volta e também se tornasse independente, tá? E aí, né, outra imagenzinha, né, do ETA com o seu símbolo, a cobra, né, e o machado, tá? E Francisco Franco ele morre de uma doença, tá? De causas naturais, ele não foi assassinado. E aí, quando morre Franco, o grupo ETA, ele começa a expandir suas ideologias. Eles achavam que era um momento ideal, pois, né, o governo seguinte era um governo inexperiente, então ele era o momento certo para tentar expandir suas ideologias a fim de conseguir autonomia para o povo basco, tá? E aí eles ficaram, né, a partir de então, sua manifestação, né, foram marcadas por violência, tá? E eles começaram a perder apoio popular, tá certo? E acontece uma crise, né, a crise do petróleo na Europa também, estava acontecendo a Guerra Fria no contexto europeu, e aí o primeiro-ministro espanhol, ele começou a dar mais autonomia ao povo basco, tá? E o povo basco, eles começaram a deixar de lado os movimentos, né, de terroristas como o ETA, tá? Para tentar buscar uma solução mais pacífica, certo? E aí o ETA foi perdendo apoio, né? Ainda estava rolando uma crise econômica, e aí o último atentado que eles fizeram foi a estação de metrô de Madrid, né? Em 2004, no qual eles assumiram, né, o atentado. Posteriormente, em 2005, eles anunciam o seu fim, né? Sua trajetória chegando ao fim. Isso aqui é o G1, né? No qual mostra que o grupo separatista, depois, né, de vários anos, chega ao seu fim, né? No qual causou mais de 850 mortos, tá certo? O jornal É o País também anuncia, tá? O fim do ETA, do grupo ETA, tá certo? E aqui, gente, vocês podem encontrar, né, algumas coisas que o povo, né, que o povo que fazia parte desse grupo, o ETA, né, fizeram vários atentados, conseguiram matar um primeiro-ministro, até chegar ao seu fim, tá? Eles usavam o seu corpo coberto por preto e a cara, essa máscara branca, tá? E outra coisa, a Espanha até hoje tenta ir atrás e buscar esse povo que ainda não foi descoberto, né? Esse povo, a Espanha ainda desconhece quem é esse grupo, né? As pessoas físicas e reais que estavam por trás desses assassinatos. E a Espanha prometeu que essas mortes não passarão em branco e vão ser impunes. Então vamos aqui continuar, né? E vamos resolver essa questão. O grupo separatista basco ETA anunciou nesta segunda-feira um cessar-fogo permanente, geral e verificável, em comunicado enviado ao jornal Gara, habitual canal de comunicação da organização. O grupo, porém, não informou se concordará em entregar suas armas, uma das principais exigências do governo espanhol.
O ETA decidiu declarar um cessar-fogo permanente e de caráter geral, que poderá ser verificado pela comunidade internacional, diz o comunicado. Este é um compromisso firme do ETA, com o processo de solução definitivo e com o final do confronto armado, acrescenta a nota publicada em inglês, espanhol e Eurostat, tá? O ETA integra o movimento separatista da Espanha, que luta pela independência da região da Basca, né? Do território basco, tá, gente? Catalunha é outro território que a gente vai ver hoje. Navarra, Galícia, faz parte dos territórios dos bascos. E Madrid é a capital da Espanha, tá? Item C. Vamos aqui, né, para essa segunda questão. Vocês vão fazer em casa, tá? Então, fazer em casa essa segunda questão, certo? Então, vamos passar. Conflito na Catalunha, tá? Catalunha, que é um território que também faz parte da Espanha, como eu tinha falado anteriormente, tá? E ele está querendo, né, se separar da Espanha, tá? Se vocês prestarem atenção nesse mapinha, mostra a Catalunha e o País Basco. A Catalunha, ela não tem nenhuma interferência da França como o País Basco tem, tá certo? Então, a Espanha, ela tem 2 territórios querendo se separar e se tornar independentes, tá certo? E aí, gente, eles acreditam que são uma comunidade nacional, que são uma nação, né? E como eles se identificam como uma nação, eles têm o seu idioma, que é o catalão, né? A maioria são católicos, tanto que eles têm o São Jorge com o seu santo padroeiro, né? O seu patrono é o São Jorge. Tem a sua própria bandeira, então ele se identifica como uma nação, né? E é a parte mais rica da Espanha, tá? A Catalunha é a parte mais rica da Espanha. Olha essa bandeira, tá? Uma nação, países catalãs. Uma língua é catalã, né? Uma nação, países catalãs e uma língua, o catalão. Vamos lá. Isso aqui é a igreja da Sagrada Família, tá? Já está há mais de 100 anos, né? Ela não foi terminada ainda, ela começou em 1828, se eu não me engano, né? Até hoje ela não foi terminada e ela fica na cidade principal da Catalunha, que é Barcelona, tá? E aí, gente, no século XIX, olha como as histórias estão se repetindo, né? Tem origem do nacionalismo, né? Aquele sentimento de nacionalismo, tá? Dentro da Catalunha. E aí, gente, esse sentimento nacionalista fez, né, com que eles tivessem o desejo de se separar. Essa imagem aqui é quando é o dia de São Jorge e eles decoram a cidade, tá, com a bandeira e com rosas. Tem a sua dança, né, que é a dança sardana, tá, que é uma dança típica da Catalunha. Tem o seu time de futebol, que é o Barcelona, né? Time que o Messi joga, que já recebeu diversos brasileiros, como Ronaldinho Gaúcho, Neymar, e entre outros, tá? Daniel Alves. Eles, é interessante falar que eles cantam a música durante 17 segundos, quando acontece o jogo do Barcelona, tá? E aí, gente, a história se repete de novo, né? Houve uma guerra civil espanhola, tá? Né? No qual Francisco Franco, ele assumiu o poder e ele ficou mais de 40 anos, né? Sendo chefe de Estado da Espanha, né? E ele, no seu discurso de governo, ele era contra todas as identidades regionais. Então, na Catalunha também foi proibido o uso do idioma, da bandeira, tá certo? E aí, quando ele morre, quando ele vem a falecer, né? Francisco Franco, a Catalunha, ela recupera a sua autonomia, a sua identidade, tá? Aumentou também os movimentos, né, de emancipação, de independência. Teve o surgimento de alguns grupos armados, né, que foram considerados terroristas, tá certo? É a região mais rica da Espanha, né? Eles acreditam que paga mais impostos do que outras regiões. Eles acreditam também que ele sustenta a Espanha. E o primeiro-ministro já falou, né? O primeiro-ministro disse que todos são da mesma nacionalidade e que essa separação poderia ocasionar uma crise econômica, né? E a Catalunha
ela quer se separar, mas quer continuar membro da União Europeia, né? Ela quer já entrar como membro da União Europeia. Ela quer ter o euro como moeda, perdão, tá certo? E aí, em 2017, houve uma consulta pública, tá? Para saber se a população queria uma república, né? Que a Catalunha se tornasse uma república independente, tá? E aí, a população foi à rua tentar, né? A população catalã foi à rua tentar votar, né? E foi impedido por forças armadas, né? As forças policiais da Espanha, né? Posteriormente, a Espanha se desculpa pela violência ocorrida com a população, tá? Da Catalunha, que é no BBC News. Então, no BBC News tem até uma reportagem que fala o que causaria, né? O que seria, o que as duas comunidades perderiam se separassem, certo? O El País, né, mostrou que a maioria dos catalãs, eles não considera o referendo válido, tá certo? Então, a maioria disse não à separação. E aí, gente, vamos tentar resolver essa questãozinha, tá? Antes se discutia se a Catalunha poderia ser independente. E hoje falamos sobre como seria nossa separação. Com essa frase que Ignacio Termes, secretário nacional do movimento independentista, Assembleia Nacional Catalã, define o momento atual que vive a região espanhola. E não é para menos, tá? A euforia e o medo de uma possível divisão tornaram a Espanha desde o dia 11 de setembro, quando a manifestação levou milhares de pessoas às ruas de Barcelona para pedir a criação de um novo país. Sobre a atual situação da Catalunha em relação à Espanha, podemos afirmar que a região considera apenas um estado totalmente subordinado ao governo espanhol? Não, né? Eles têm sua própria autonomia, tá? Item B, possui status de autonomia e autossuficiência legislativa, mas não é independente? Isto mesmo, tá? Tanto a Catalunha como o País Basco, eles não têm a sua autonomia, são autossuficientes, né? Legislativamente, né? Mas não são independentes, certo? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade às confusões na Europa, né, encerrando com o conflito na Irlanda, tá? Então, beijo, até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not